Muitos tutores só descobrem que não é tão barato e tão fácil assim manter coelhos e porquinhos da Índia depois que já adquiriram os bichinhos. Infelizmente, muitos vendedores não contam essa realidade. Na verdade, para não perder a venda, eles tentam passar uma imagem de que são animais muito fáceis e muito baratos de manter. Mas essa não é a realidade. E em alguns casos, os tutores acabam se decepcionando com isso e até se assustando um pouco com as despesas. E é claro que os tutores sempre querem dar o melhor para os seus bichinhos. Então aqui eu vou dar algumas dicas de como economizar um pouco, mas sem deixar de cuidar muito bem dos seus porquinhos da Índia ou coelhos. Mas antes, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho para receber todas as novidades. É claro que não é tão fácil assim economizar com esses bichinhos, mas eu espero que com essas 6 dicas vocês consigam economizar um pouco. A primeira dica é, ao ir a feiras ou sacolões, conversar com os vendedores. Porquinhos da Índia e coelhos gostam muito de folhas, de talos, de ramas e muitas vezes essas partes são jogadas fora ou vendido muito mais barato. Então você pode conversar com os vendedores e pedir, além da cenoura, as ramas. Muitas vezes eles têm ramas já cortadas porque algum cliente levou só as cenouras. E eles podem doar ou até te vender por um preço melhor. Isso também vale para talos como de brócolis, que é excelente para desgaste do dente, e de outras verduras. Dessa forma, você vai conseguir economizar um pouco, já que esses bichinhos comem bastante. A segunda dica também é em relação aos alimentos. O ideal é que quando são novinhos, os coelhos e os porquinhos da Índia recebam uma variedade grande de alimentos para experimentarem. Conforme eles experimentam, eles descobrem o que eles gostam e futuramente eles vão aceitar uma quantidade maior de alimentos, já que se eles não experimentarem quando são filhotes, eles não vão aceitar quando estão mais velhos. E isso ajuda muito nessa parte econômica, porque você pode aproveitar ou comprar os alimentos e escolher aqueles legumes, verduras e até algumas frutas de época, que estão com preço melhor, já que o seu bichinho costuma aceitar uma variedade maior de alimentos. A terceira dica é evitar o desperdício do feno utilizando fenobags e porta-fenos. Dessa forma, você coloca o feno dentro do porta-feno ou da fenobag e com isso esse feno não fica espalhado, não fica sujo, não se mistura a resto de comida, fezes, urina, que é muito comum que esses bichinhos acabem urinando e defecando em cima do feno. E você acaba tendo que jogar logo esse feno todo fora, sendo que ele nem é aproveitado nem é consumido. Então, ao colocar dentro de um porta-feno, de uma fenobag, você vai estar economizando bastante, já que esse feno vai poder ficar ali durante todo o dia sendo consumido e bem aproveitado. Além de manter o alojamento limpo e poupar seu trabalho de ficar limpando o tempo todo. Eu vou deixar na descrição onde você encontra tanto o porta-feno quanto as fenobags à venda. E também o card aí de vídeos sobre fenobag e porta-feno. E a quarta dica é ensinar o seu coelho ou o seu porquinho da Índia a utilizarem um banheirinho. Esses bichinhos são muito preocupados com a higiene e eles têm uma capacidade muito grande de aprender a usar um banheirinho. Inclusive, eu vou deixar aí na descrição onde você encontra esses banheirinhos tanto para coelho quanto para porquinho da Índia. E por que é uma dica econômica? Porque ao invés de você precisar espalhar todo o substrato absorvente pelo alojamento para que ele absorva todo o xixi e também a umidade das fezes, evitando o cheiro, você pode utilizar esse substrato apenas no banheirinho. E o seu bichinho vai utilizar o banheirinho e não vai sujar o resto do alojamento. Então é uma ótima forma de economizar, já que você vai precisar de uma quantidade muito menor de substrato para utilizar só no banheirinho do que para colocar no alojamento inteiro.
Então você já vai ter uma boa economia mensal com isso. A quinta dica pode até parecer um pouco controversa, mas o ideal é que se faça o check-up frequente, semestral ou de acordo com a indicação do seu veterinário. Isso porque esses animaizinhos escondem sintomas e muitas vezes, quando você vai perceber, ele já está extremamente doente e ele pode precisar passar por algum procedimento, uma intervenção cirúrgica, necessidade de internação e de várias medicações. E como o atendimento de roedores e coelhos é uma especialidade, tudo isso tem um custo mais alto. Ao fazer o check-up, como indicado pelo veterinário, você vai estar garantindo que o seu animalzinho está sempre saudável, ou pelo menos perceber um problema ainda iniciando, o que vai causar uma despesa muito menor do que um problema já grave. Então, não parece, mas essa também é uma excelente forma de você economizar. Além disso, se você faz um check-up periódico, como por exemplo semestral, você já consegue se preparar financeiramente para esse gasto, não tendo nenhuma surpresa. A sexta dica, que eu considero muito importante, é ter uma economia, fazer uma poupança, guardar um dinheirinho para qualquer emergência para o seu bichinho. Infelizmente, muitas vezes, os imprevistos acontecem e o tutor se desespera ao perceber que às vezes não vai poder pagar o melhor tratamento para o seu animalzinho. E como a gente já sabe, nem sempre tratamentos para roedores e coelhos são baratos. Ao contrário do que muita gente imagina, podem ser bem mais caros do que de cães e gatos por serem uma especialidade e por necessitarem de medicamentos e procedimentos muito específicos, além de poucos especialistas estarem aptos a fazer. Então, uma dica muito útil é ir guardando, mesmo que seja pouco, guarda sempre um dinheirinho todo mês para o seu bichinho. Com isso, quando você tiver uma emergência, você vai ter aquele dinheiro guardado, porque a pior coisa é você precisar fazer um tratamento e não poder por falta de dinheiro. Então, para evitar um imprevisto, a melhor coisa é ir guardando aos poucos, pelo mínimo que seja, nem que você guarde sempre uma moeda que sobrou, algum restinho de um troco. Com o tempo, se você vai guardando, você já vai ter uma economia para o seu bichinho. E isso faz uma grande diferença no momento de emergência. E você, também costuma economizar com seu bichinho? Como é que você faz? Você segue alguma dessas dicas? Conta aí pra gente. Apesar de simples, essas dicas podem ser bem úteis e ajudam a economizar um pouquinho no dia a dia com seus bichinhos. E vai aí um abraço para a Amabile e para o Rafael. E não deixem de assistir os outros vídeos que nós temos no canal. Tem muita dica e muita informação interessante sobre porquinhos da Índia e coelhos, além de outros roedores.